Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos fazer mais um projeto da apostila 2 Flores. E para iniciar esta pintura vou usar as cores verde musgo claro, verde folha, o azul bebê, o verde pinheiro, o verde pântano e também o branco. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo e o link para a apostila nos comentários. Vou iniciar com o pincel de número 4, com esse verde musgo claro. Preencho um pouquinho aqui. Um pouco desse verde folha. Aqui na parte de baixo, seguindo com o verde pinheiro. Ficou só um espacinho, eu preencho com o pântano. Vou pegar um pouquinho desse azul. Passo aqui. Puxo um pouquinho para baixo. Um pouquinho para cima também. Novamente com um pouquinho desse verde musgo claro. Só um pouquinho do verde pinheiro. A sujeirinha que está no pincel vou usar aqui na parte de cima, olha. Com o verde pântano, uma pequena quantidade. E com esse azul, centralizo um pouquinho aqui. Achei que ele ficou muito marcado, então deixo só um pouquinho mais suave. Agora para esta folhinha. Verde musgo claro. Lembrando que essa é uma pintura decorativa, então você pode brincar bastante com as combinações de cores.
Na parte de baixo aqui, já com esse verde pinheiro. Vou lavar aqui o pincel e na ponta aqui vou voltar com esse verde pinheiro. Só vou fazer uma nervurinha assim, olha, de dobrinha, porque ela não é tão marcadinha. Com esse pântano, uma pequena quantidade também aqui embaixo. Um pouquinho ali só para marcar. Pincel de número 4 com um pouquinho desse azul. Marco um pouquinho aqui, olha, desta forma. Cor verde pinheiro, pincel de número 0 ou um fininho que vocês tenham. Vou só marcar aqui um pouquinho. E vou voltar com o pincel. Para ficar mais suave. Ficou desta forma essa primeira folhinha. Vou para a próxima. Nas duas laterais, centraliza assim, olha. Ou preenche todo esse meio, porque também vai ficar tranquilo essa parte. Subi aqui um pouquinho mais por conta da legenda que passa aqui, mas ela é opcional e ela fica nesta região. São 2 Cs, que é só clicar ali que sai a legenda, tá bom? Com um pouquinho desse verde folha.
Olha, você pode fazer já a separação dessa folhinha agora, com lápis também. Fica a seu critério, o que você achar mais fácil. Por exemplo, professor, tenho dificuldade de fazer essa separação. Vem com lápis e faz a marcaçãozinha para que você não se perca. Mas quanto a isso, pode fazer sua pintura sem medo, porque dá para corrigir a qualquer momento. Né? A pintura secou, você pode fazer a correção, um pouquinho desse verde pinheiro, faço só a marcaçãozinha aqui bem suave. Aqui eu poderia usar um pincel menor, porém como eu uso só a pontinha desse pincel, então eu consigo cobrir esse espaço. Fazendo assim, olha, vamos fazer uma voltinha. Aí a gente puxa um pouquinho aqui. E traz um pouquinho daqui, olha. Esse é um pincel de número 10. Mas dependendo do tamanho do seu risco, faça o ajuste para que fique certinho, mediante a dificuldade que você tem. Muitas das vezes um pincel menor acaba suprindo aí o espaço necessário para a pintura. Muitas das vezes demora um pouquinho mais para preencher, mas dá certo também. Com a sujeirinha que ficou nesse pincel, só um pouquinho aqui. Aqui, olha, uma dobrinha assim, bem na pontinha da folhinha, com um pouco desse azul bebê. Uma claridade bem sutil. Não tão forte como o branco, que pode ser usado também tranquilamente aqui. Eu até deixei ele separado para caso um ponto fique aí mais iluminado, né? Então você pode usar um pouquinho mais. Um pouquinho ali, por que não um pouquinho aqui, olha, para dar a diferença entre uma folhinha e a outra. Um pouquinho desse azul aqui nessa pontinha. E aqui eu usei tinta em apenas um lado do pincel para marcar um pouquinho a folhinha. E ficou desta forma. Acho que já vou aproveitar aqui esse espaço para fazermos aqui os botões, né, que está aqui em cima. Pincel de número 10, cor amarelo canário.
Vou usar um pouco do amarelo ouro. Amarelo cádmio. E fecho aqui embaixo com siena natural. Puxo um pouquinho aqui com esse siena e vou até lá em cima. Bem suave. Você pode perceber, ainda tem o amarelo, canário, vem essa misturinha com amarelo ouro. Temos aqui também esse amarelo cádmio e o siena natural ali embaixo, fechando ali também. Com um pouquinho desse verde, folha. Aqui na parte de cima. Pincel de número 4. Com o branco. Marquei aqui um pouquinho, né? Olha. Aqui vai estar mais forte. Aqui já fica mais suave. Um pouquinho mais suave aqui também. Ficou assim. Agora, para o próximo, siga o mesmo passo a passo. Na parte de cima, o amarelo canário. Por exemplo, já quer usar esse verde folha, já pode usar aqui, ó. Só que aí eu já vou lavar o pincel. E agora sim eu venho com as outras cores. Amarelo ouro. Fiz um degradê aqui, olha, junto às cores. O amarelo cádmio. E vou deixando um espacinho aqui embaixo. E com siena.
com esse ciano, olha. Puxei até um pouquinho lá em cima. Esse eu já fiz um pouquinho diferente comparado à outra ali, né? E com o branco. Uma aula bem tranquila. Aqui as aulas comigo, as aulas não são tão rápidas. Tem o passo a passo aqui do início ao fim da pintura. Eu evito ao máximo fazer cortes para que vocês tenham o mínimo de dúvida possível, mas caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui, que muitas das vezes a sua dúvida é a dúvida de outro inscrito aqui, outro aluno do canal também. E ficou desta forma. Aqui poderia usar uma cor também para realçar esse siena natural. Vou usar aqui um sépia. Já aproveito e tiro o excesso aqui na bandejinha mesmo. Olha. Com suavidade, porque eu não quero cobrir esse siena completamente não. Só marcar de fato. E você pode até usar um pouquinho mas com moderação. Vou usar agora o pincel limpo, deixando aqui mais suave. E ficou desta forma, essa primeira parte. Vamos aqui para outra folhinha, verde musgo claro. Com o verde folha, puxando assim um pouquinho, trazendo um pouco dessa cor. Preencho um pouquinho aqui, então já tenho aqui a marcaçãozinha dessa folhinha. Com esse verde pinheiro, preenchendo aqui. Então vamos lá, ela faz a voltinha aqui, vem pra cá, sobe aqui,
Fazer um movimento aqui para essa folhinha e sobe lá para cima. Então, para cá eu vou puxar um pouquinho mais aqui, olha. E preencho aqui em cima. Vou preencher parcialmente, depois eu volto com um pincel menor para que vá até lá em cima tranquilamente. Porém, se você usar aqui, olha, por exemplo, usei aqui só na pontinha do pincel, bem pouquinho. Você vem suavemente, você consegue até, olha, chegar, alcançar ali. Mas não fica perfeito, assim como com o pincel aqui de número 4, que ele é mais fininho, ó, já fica mais fácil, bem mais tranquilo. Vou usar um pouco dele aqui já, ó. O verde, pântano. Eu vou usar um pouco aqui, porque pode ser também aqui, você pode fazer a sombra aqui desse lírio, desta forma também. Puxar um pouquinho assim. Não é tão comum assim, né, a folhinha. Um pouquinho desse azul. É o azul bebê, tá? Então ele não fica tão marcante como o branco. Fica bem mais sutil, mais suave. Se você gosta de usar o branco, não tem problema, pode usá-lo tranquilamente. Ou se quiser uma cor mais erva doce, outros tons também que se enquadram assim perfeitamente. Só vou trazer um pouco mais desse pinheiro. Marcando de fato a folhinha. Já venho com esse verde pântano, preencho aqui. E ficou assim esta folhinha. Vamos fazer mais uma, só para não ficar dúvida. O verde musgo claro,
Não tem o verde musgo claro? Substitui por outro tom de verde mais clarinho, mais suave também. Não tem problema. O verde, folha. Olha que tranquilinho. Já temos aqui a separação da folhinha. E aqui eu vou dar um pouquinho, olha, de profundidade aqui. Puxando ali. Com verde pinheiro. Você pode deixar mais claro, mais escurinha as folhas. Mais clarinha, aproveita bastante esse verde musgo claro com esse verde folha. Se quer uma folha mais forte, aproveita mais esse verde pântano, esse verde pinheiro. Com a sujeirinha aqui, ficou no pincel. Só aqui que eu não vim com esse... um pouquinho desse verde. Bem suave. Vem com um pincelzinho limpo. Um pouquinho do azul.
desta forma. E assim ficou estas folhas. Para as outras duas, você vai seguir o mesmo passo a passo e vai dar certinho. Tem mais pinturas de lírios aqui no canal, com folhas diversas. Tem outras flores que têm a folha semelhante, você pode adaptar também a este projeto. E para começar, vou usar as cores amarelo ouro, amarelo cádmio, siena natural, amarelo canário, branco, verde pinheiro, verde pântano, verde folha e também o sépia. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo. Vou usar aqui o pincel de número 10 e vou preencher inicialmente com esse amarelo canário. Cor amarelo ouro. Já venho com um pouco desse amarelo canário, amarelo cádmio. Mais um pouquinho aqui, olha, trazendo um pouquinho desse cádmio. Porém, você pode perceber que ele não cobre completamente todo o amarelo ouro. Aqui o amarelo ouro. Um pouquinho desse siena natural. E já venho com ele aqui, porque eu vou trabalhar essa sombra com esse siena aqui sobre este amarelo. Depois vamos voltar novamente, fazer mais alguns detalhes. Mas inicialmente aqui, ó, um pouquinho desse sépia. Porque eu não quero que ele fique tão presente ao ponto de tirar aqui os detalhes para esse lírio. Quero ele bem amarelinho, vou usar aqui um pouco mais de amarelo ouro aqui, olha nessa parte da voltinha. Com branco, um pouquinho de branco aqui.
Só vou deixar mais suave para não marcar tanto. Aqui você pode fazer mais de uma pétala, tá? Você não precisa fazer necessariamente uma de cada vez, você pode fazer mais de uma. Eu vou fazer dessa forma para que você possa acompanhar cada detalhe aqui, né? Inicialmente, pelo menos nessa primeira flor, e possa acompanhar aqui bem certinho esses detalhes, porque para a outra vamos seguir o mesmo passo a passo. Agora com a cor amarelo ouro. O amarelo cádmio. Puxo um pouquinho só aqui para cima. Com esse pincel de número 4. Esse aqui, ele dá uma voltinha bem suave aqui, ó, bem discretamente dessa pétala. Então, é um espacinho bem pequeno. Vou usar aqui só um pouquinho desse siena natural e puxo um pouquinho para cima. E só um pouquinho, misturei um pouquinho do cádmio com o amarelo ouro. Só um pouquinho nessa lateral. Sempre valorize o movimento aqui que você escolheu para a pétala. Então vá aqui, ó, no direcionamento certinho. Pode até puxar um pouco com esse branco, olha. Essa fica mais clarinha por conta da iluminação aqui direta, mas você pode usar um pouquinho do sépia aqui nessa parte de baixo. E aí eu venho, mas eu deixo que ele se misture com as outras cores. O amarelo canário.
Vou deixar o link da apostila Dois Flores nos comentários, ela está à venda. Aproveite para adquirir a sua. São 10 projetos de flores e todas as aulas serão disponibilizadas aqui no canal com um passo a passo do início ao fim, para que você possa seguir certinho os projetos. Você pode adaptar esses projetos também a outros riscos aqui do canal, a outras combinações de cores, a outros projetos, né? Então você pode seguir o passo a passo de outros projetos, por exemplo, o lírio. Temos mais aulas de lírios aqui no canal também. Não gostou dessa combinação de cores? Você pode pesquisar aqui no canal que você irá encontrar com outras cores, né? Lírio branco, né? E outras variações também. Com o pincel limpo, só vou tirar aqui esse excesso que eu passei aqui do outro lado sem querer. O amarelo cádmio, puxo só um pouquinho para marcar aqui também. O siena natural, um pouquinho do sépia que dará profundidade aqui. Não vou avançar muito porque dependendo de como for aqui esses detalhes que iremos fazer aqui, eu posso fazer uma sombra aqui depois ao fundo. Vou só realçar um pouquinho mais aqui. Que agora que eu coloquei aqui essa pétala, para ficar com mais destaque aqui um pouquinho. Amarelo ouro aqui, olha nessa parte. Com branco.
bem sutil, olha. Mas ao mesmo tempo não muito forte. Se você achar, por exemplo, exagerei no branco, volta aqui, ó, amarelo ouro. E vem diminuindo à medida que você quiser, ó. Exagerou muito, não tem problema, porque é para ser um lírio amarelo de fato e não um lírio branco. Então você realça mais os tons de amarelo. Geralmente essas etapas aqui, olha, eu cortava no vídeo para já mostrar o preenchimento, mas muitas alunas aqui querem ver essa etapa do preenchimento aqui da pétala. Aí solicitaram que permanecesse. Por isso que muitas das vezes o vídeo fica até um pouquinho mais longo por conta desses preenchimentos aqui, né? Feito com amarelo canário, agora com amarelo ouro. E você pode adaptar para outras cores esses lírios. Dá para fazer várias combinações diferentes aqui para esta apostila. Amarelo canário. Aqui, substituir de pincel, venho agora com um pincel menor. Amarelo ouro. O siena natural. Vou lavar o pincel, volto com esse amarelo ouro. Aqui eu vou usar um pouquinho do siena. Com o sépia, só um pouquinho aqui. Com o branco agora. Só realçando aqui nessa lateralzinha.
Coloquei o branco, agora eu vou dissipar essa tinta aqui, olha. Mantém um pouquinho aqui centralizado. Um pouquinho desse amarelo ouro. Para avançar mais com o amarelo ouro. Desta forma. Amarelo canário na pontinha aqui das pétalas. É uma flor bem tranquila, se você fizer com paciência e com bastante calma, você vai ver que dá certo. E quando você já adquirir experiência, você consegue fazer assim muito rápido em grande quantidade. O amarelo ouro. Amarelo cádmio. Aqui na parte de baixo, estou usando ainda o pincel de número 10. Porém, você pode adaptar de acordo com o seu pincel, né? A numeração do pincel e do risco, principalmente. Se for um risco menor, então você procura usar um pincel menor também. Olha, dessa forma. Um pouquinho desse siena. Você poderia também usar um pouquinho do verde folha aqui, se quiser, para trazer um pouquinho, mas eu não vou usar não, que eu quero eles bem amarelinhos. Com o branco, vou só com tinta aqui em apenas um lado do pincel. E ainda assim, ó, dissipei a tinta para que ela fique mais suave. Misturando, você pode misturar com movimentos circulares e depois puxando.
pouquinho mais desse amarelo ouro aqui. E ficou assim. Agora eu vou para a última. Vou aproveitar aqui, olha, o amarelo canário antes de fazer a última aqui. O verde folha. Puxando um pouquinho. O verde pinheiro. Aqui eu vou voltar com amarelo ouro, bem pouquinho. Só para trazer um pouquinho desse amarelo ouro. Siena natural. O sépia. Porque aqui é uma sombra essa parte aqui de baixo, olha. Se for usar o branco aqui, em bem pequena quantidade aqui só para manchar assim, olha. Pouca coisa, bem perceptível. E agora vamos lá para a última pétala.
Venho com esse amarelo ouro. O amarelo cádmio. Você pode perceber que tem o amarelo canário, o amarelo ouro e o amarelo cádmio aqui ainda. Então eles permanecem. Siena natural. Venho aqui que eu vou fazer essa sombra que passa aqui. E com a sujeirinha que está no pincel já aproveito, faço a marcaçãozinha, um pouquinho de amarelo ouro e um pouquinho desse siena natural. Com sépia. Marco essa pétala, venho ali. Com o branco agora. Só para deixar essa marcação mais presente. A separação aqui está bem certinho, mas você pode usar um pouquinho do canário. E só fazer a voltinha para não ficar tão marcado como um branco. E ficou desta forma. Agora, para fazer os detalhezinhos aqui, você pode usar, por exemplo, o lápis. Vem com o lápis aqui, ó, por exemplo, e faz as marcaçõezinhas se você ficar com dúvida. Então vem, marca, vai acrescentando para que fique bem certinho, porque isso você pode alterar a direção, não quer para aquela direção para lá? Joga a direção para cá. Então você que escolhe o direcionamento certinho para sua flor. Então vamos analisar aqui, olha. Ela está com essa profundidade aqui, então dá a entender o quê? Que eu vou puxar daqui, dessa direção. Mas não, eu tenho que seguir essa parte aqui. Então com a cor amarelo canário,
Eu já vou acrescentando, olha. Substituir aqui de pincel, você usa o de número 0, um fininho, que você tem aí, olha. E inicialmente vem só marcando desta forma. Vou realçar aqui essa base para não ficar tudo falhado, sabe? Porque dependendo da traminha do tecido, vai ficar bem falhadinho, incompleto na verdade, né? Agora, feito isso, na parte de cima, eu vou usar o branco. E vou puxar até embaixo. Com o pincel ainda de número 0, venho aqui, olha, cor sépia. E venho acrescentando. Feito isso, eu vou usar aqui um pouquinho desse siena aqui na parte de cima, olha. Ajustei para não ficar tão forte. Deixa eu só ajustar ali que passou um pouquinho.
E agora, com esse sépia, eu vou fazer aqui, olha, a sombra. Então vem com pincel de número 0, sépia. Opa, aqui já errei aqui, olha, nessa direção. Apesar que aqui tá bem marcadinho, então não vai ser necessário. Só com um pouquinho do sépia. Vou reforçar aqui de baixo para cima. Só que pode ver que ficou bem marcadinho, né? Então eu venho com esse pincel e eu vou deixar mais suave. Só para realçar um pouquinho com o branco. E ficou assim. Quer fazer uma gotinha? Venho aqui, ó, um pouquinho desse amarelo cádmio. Bem aqui na pontinha do pincel. Vou usar só um pouquinho do siena natural. Pincel de número 0. Preencho um pouquinho aqui na parte de baixo. Você pode fazer direto também, olha, e vem com o pincel puxando para cima.
e coloca ali um pontinho. Ficou desta forma, essa gotinha bem delicada. E assim ficou o primeiro lírio, desta forma. Já para esse, eu vou adiantar somente a parte que vem com o amarelo canário. Então, vou passar o amarelo canário primeiro nessas partes, tá bom? Feito isso, agora com o amarelo ouro, por mais que vamos fazer mais de uma, para cada uma vamos dar uma atenção. Para que fique bem detalhadas. Com a cor amarelo cádmio, puxo um pouquinho aqui, olha, 2 tracinhos. Sempre se atente ao movimento que está fazendo a pétala. Então aqui, ó. Nessa direção. Cor amarelo ouro. Vou usar um pouco desse amarelo ouro, principalmente aqui, olha. Aqui também. O sépia, o siena natural. Um pouco desse amarelo ouro aqui também. O diferencial é que aqui eu vou usar um pouco mais. Fazendo uma sombra aqui, olha, desta pétala.
E aqui a quantidade ela vai ser um pouco menor. Tiro o excesso aqui do sépia. Para não ficar tão forte, ainda assim eu vim com uma quantidade, olha, considerável ali. Vou tirar esse excesso aqui, ó, dissipando já nos outros lugares. Achou que exagerou muito? Amarelo ouro aqui, olha. Você pode fazer a correção sempre que achar necessário. Só vou usar um pouco mais de sépia aqui para ficar mais marcadinho. E um pouco mais desse cádmio. Tô sentindo falta dele aqui nessas partes principalmente. Um pouquinho do branco. Um pouquinho aqui também. Aqui desse outro lado, se você não quiser usar o branco, você pode usar o amarelo canário para não ficar tão marcado. Dessa forma, se achar que exagerou no branco, volta com... Só usando um pouquinho mais aqui desse amarelo canário e um pouquinho desse amarelo cádmio para ajustar aqui. E ficou desta forma. Agora vamos fazer as próximas. Já vou iniciar o preenchimento. Agora com o amarelo ouro, fiz aqui o preenchimento. Com o amarelo canário. Estou com um pincel maior mesmo aqui, o de número 10. Que ele preenche uma área maior.
Agora com a cor amarelo cádmio. Puxo um pouquinho até em cima. Assim, ó, só puxando, fazendo uma marquinha. Porém, eu vou direcionando. Agora com o pincel de número 4, com a cor siena natural. Só um pouquinho do amarelo ouro aqui, para se misturar com esse siena natural aqui, para não ficar tão forte. Aqui eu vou puxar só um pouquinho para cima, porque nós podemos ajustar depois. Aqui uma quantidade pequena. Um pouquinho do sépia vai dar um pouco de profundidade ali. Lavei o pincel, vou usar um pouquinho de branco. Sempre que você for usar, achou que exagerou um pouquinho a mais, volta com um pouquinho desse amarelo canário, que eu vou até usá-lo aqui do outro lado. Usei um pouquinho a mais aqui, amarelo ouro, para não ficar tão esbranquiçada demais. E realçar aqui os tons de amarelo.
um pouco desse amarelo canário. Você pode usar a tinta em apenas um lado do pincel. E ajusta aqui a pétala. Com esse verde pinheiro, já aproveito e passo um pouquinho aqui, olha, porque o cabinho aqui passa aqui atrás. E um pouquinho do verde pântano também. E agora com o amarelo canário, eu vou direcionando aqui. Pincel de número 0. Reforcei aqui o pincel, porque caiu, soltou aqui. Então coloquei essa fita para reforçar aqui um pouquinho. Aí você vem com o amarelo canário. Procure ver bem certinho, olha, que se fica ajustadinho, porque às vezes pode ser que fique falhado. Agora com o branco, de cima para baixo. Agora com sépia. Em cada pontinha, venho aqui preenchendo com o sépia, olha. Se você tiver receio ou dificuldade, deixa para colocar a sombra ao término.
ou melhor, depois que secar aqui, você acrescenta um pouquinho com siena natural aqui em cima. E agora com siena natural, vem fazendo uma leve marcação aqui. Sim, olha, se dissipando também, necessariamente não precisa estar aqui. Tudo marcadinho. E com um pincel limpo eu volto só ajustando aqui, eu deixando mais suave. E aí você vai colocando pequenos detalhes, ajustando o que você achar que é necessário. Aqui eu esqueci de trazer um pouco desse amarelo ouro, né? Olha, então eu vou trazer agora. Um pouquinho do amarelo cádmio aqui também. E um pouquinho do siena natural. Vou acrescentar uma gotinha aqui. Um pouquinho na parte de baixo, um pouquinho na parte de cima. Aqui, ó, uso a pontinha do pincel. Esse é um de número 4. Vou usar um pouquinho desse siena.
Só para trazer um pouquinho dessa cor também para cá. Contorne aqui com branco. Volta com o pincel, puxa para cima. E um pontinho ali. Temos aqui uma gotinha, você pode também só ajustar um pouquinho na lateral. E agora para o fundo eu vou usar um stencil, mas você pode fazer uma base, uma sombra também. Eu escolhi uma cor, o lilás, que vai se destacar aqui das demais cores, para não ficar tão semelhante. Então venho aqui com esse lilás, pincel de número 12. Tirei ali o excesso. E venho aqui ao fundo, olha, com bastante cuidado. Você pode também usar um pincel menor. Eu preenchi aqui com a fita para não vazar, né? O molde não perder, na verdade. E assim, olha, eu vou fazendo desta forma. Fica bem sutil, bem suave. Você pode usar o stencil que você tiver, o da sua preferência. Agora eu vou finalizar aqui e mostro para vocês como que ficou. E ficou desta forma, com o stencil aqui, olha, até o final ali. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido pela sua arte, pelo seu trabalho. Do outro lado também. Sobe um pouquinho aqui, tem os botões. Eu usei o lilás para destacar um pouquinho mais lá no fundo, para destacar mais os nossos lírios também. Poderia ser outra cor, poderia ser uma variação ainda maior de cores aqui, que traria destaque para esses lírios. Por outro ângulo, olha como que ficou. Puxei até o finalzinho ali do tecido, daqui também até o finalzinho, olha. Fiz a medida exata aqui da base com o stencil para que fique bem certinho, não ficar torto. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Aproveite para comprar a apostila 2 Flores. O link vai estar disponível nos comentários. Que Deus abençoe a vocês grandemente. Um forte abraço e tchau, tchau!